Fala galerinha, beleza? Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre matrizes, identidade e suas propriedades. Então, bora nessa. Olha só, pessoal, de uma forma bem simples, né, bem clara. Toda vez que nós falarmos da matriz identidade, nós vamos representar a matriz identidade por um I, ok? Pela letra I maiúscula. Então, toda vez que você enxergar essa letra no problema, significa matriz identidade, porque na maioria das vezes ele não mostra a matriz em si, ele mostra o nome da matriz, ok? E sempre essa matriz vai aparecer com um N do lado. Esse N indica qual é a ordem dessa matriz, beleza? Lembrando que no caso da matriz identidade, ela sempre vai ser uma matriz quadrada. Lembrando que matriz quadrada é aquela matriz que tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Então, ela é chamada de matriz quadrada. No caso aqui, ó, eu tenho uma matriz quadrada de ordem 2, porque eu tenho duas linhas, duas colunas. Aqui uma matriz quadrada de ordem 3, 3 linhas, 3 colunas. E aqui é uma matriz quadrada indefinida, que pode ter N linhas com N colunas. Mas a maior característica é que precisa ter a mesma quantidade, tanto de linhas quanto de colunas. Tranquilo? Então essa é a primeira informação base. A segunda informação base é referente à diagonal principal. Ó. Sempre a matriz identidade, a sua diagonal principal vai ser preenchida por 1. Ó, sempre por 1. Então, sempre os elementos da diagonal principal de uma matriz identidade sempre vai ser 1. E todos os outros elementos, 0. Assim como você pode ver, ó, aqui no primeiro, no segundo e posteriormente nos outros exemplos. Tá certo? Então, essas duas informações vocês precisam gravar, tá? Matriz identidade representado por I. O N que vem logo embaixo do lado indica qual é a ordem da matriz, né? Ordem 2, 3, 4 e assim por diante. Lembrando que toda matriz de identidade sempre precisa ser quadrada. Mesmo número de linhas, mesmo número de colunas. Tá certo? E esse detalhe, né? Matriz de identidade sempre, diagonal principal vai ser preenchida com 1. E diagonal e o restante da matriz sempre vai ser 0. Tudo bem? Então vamos aqui às propriedades. Não é que necessariamente as propriedades sejam complicadas, mas precisa de uma atençãozinha, tá, pessoal? Como eu sempre peço de vocês, matemática, às vezes, quando você vai estudando e tal, alguém de repente mete medo em você e depois você fica traumatizado. E a matemática não é essa maluquice toda, tá? Ela é bacana de estudar. Então vamos ver aqui, ó. Na primeira propriedade nós temos uma matriz A quadrada de ordem N. Então, olha só, essa matriz quadrada, ela é de ordem 2, ó, 2 por 2. E lembra, e nesse caso, eu vou multiplicar essa matriz aqui, essa matriz A, por uma matriz identidade também de ordem 2. Ou seja, eu vou ter mesmo número de linhas e colunas em ambos os casos. Lembra que para fazer a multiplicação, nós temos que pegar a linha da primeira matriz pela coluna da segunda matriz. Aí nós vamos pegar elemento com elemento. Ó. O 2 com o menos 1, o menos 1 com o 0. Eu vou fazer aqui do ladinho, tá? 2 vezes menos 1, desculpa, 2 vezes 1 vai dar 2. Mais, aí menos 1 vezes 0. Isso aqui vai dar 0. Então, 2 mais 0, vamos encontrar 2, que é esse elemento aqui. Ó. Perceberam? Não é complicado, pessoal. Nós conseguimos fazer isso aqui. Ó. Aqui do ladinho. 2 vezes, agora vamos à segunda coluna. Ó. 2 vezes 0 é 0. Mais menos 1 vezes 1. Então, menos 1 vezes 1 dá menos 1. Aí 0 mais menos 1 vai dar o quê?
Isso aí, vai dar menos 1, que é esse elemento aqui, ó. Perceberam, pessoal? E, novamente, quantos elementos tem na primeira linha? 2. Quantos elementos tem na primeira coluna? 2. Então, é possível fazer a multiplicação, ok? Agora, nós vamos fazer o inverso, ó. Ao invés de multiplicarmos a matriz pela matriz identidade, nós vamos multiplicar a matriz identidade pela matriz A. O que eu preciso saber? Eu preciso saber se existe esse tipo de multiplicação. Aí o que eu vou verificar? Na primeira linha, quantos elementos tem? 2. Na primeira coluna da outra matriz, quantos elementos? 2. Então, beleza, é possível multiplicar. Então, é isso que diz a propriedade. Toda vez que a matriz ela seja quadrada de mesma ordem da matriz identidade, é possível multiplicar tranquilamente, tá certo? Toda vez que essa matriz, no caso a matriz A ou B ou C ou tanto faz, for multiplicada pela matriz identidade, e essa matriz A ela precisa ser quadrada, tá certo? Agora vamos ver um caso quando a matriz não é quadrada, beleza? Então, ó, eu tenho uma matriz aqui do tipo M por N, ou seja, vai ter diferentes quantidades de linhas e colunas, tá? No caso, a minha matriz A, ela tem, ó, 2 linhas e tem 1, 2, 3 colunas, ok? Olha como eu vou fazer a primeira multiplicação, presta bem atenção. Eu vou multiplicar por uma matriz identidade de ordem 2, ou seja, é essa matriz identidade quadrada. Para saber se é possível multiplicar, eu vou pegar a primeira linha e a primeira coluna da outra matriz. Atenção! O que eu preciso responder? Quantos elementos tem na primeira matriz, no caso da matriz identidade? 2. Quantos elementos tem na matriz na segunda matriz, na coluna da segunda matriz? 2 também. Ou seja, é possível a gente multiplicar. Ok? Então, nesse caso aqui é possível. Agora, e se eu fizesse ao contrário? Deixa eu apagar aqui. E se eu multiplicasse a linha da segunda matriz pela coluna da primeira matriz? Ou seja, no caso eu ia fazer A vezes a matriz identidade de ordem 2. Eu ia fazer isso aqui, ó. Fazer a multiplicação inversa. Aí eu vou verificar na primeira matriz. Quantos elementos tem na primeira matriz? 3. E na coluna da na segunda matriz, eu tenho 2. Ó. Percebe que é divergente? Então, nesse caso, não pode. I vezes A é possível. A vezes I não é. Aqui embaixo, olha só. A minha matriz A na minha primeira linha. Quantos elementos tem? 1, 2, 3. E a minha primeira coluna, quantos elementos tem? 1, 2, 3. Ou seja, essa multiplicação desse jeito aqui pode. Agora, se eu tentasse fazer o contrário, deixa eu pegar uma outra cor. Se eu tentasse multiplicar esta linha por esta coluna, olha só. Quantos elementos tem nessa linha? Tem 3. Quantos elementos tem nessa coluna? 2. Deveria ter 3 também. Como não tem, esse segundo caso, onde eu tenho a matriz identidade multiplicado pela matriz A, não vai ser possível. Beleza, pessoal? Perceberam? Não é complicado. A matriz identidade ela serve para a gente enxergar algumas situações, tá bom? É só você fazer com calma, que eu tenho certeza que você vai conseguir desenvolver qualquer tipo de exercício. Beleza, pessoal? Obrigado e até a próxima.